O sol ainda se escondia por trás das colinas, tingindo o céu de um laranja profundo que refletia nas folhas secas do pomar. Lara caminhava apressada pelo caminho de terra, os passos ecoando em meio ao silêncio quase absoluto da fazenda. Cada vez que olhava para trás, sentia como se estivesse sendo observada, mas não havia ninguém. Apenas o vento sussurrando entre os galhos, trazendo consigo um pressentimento que apertava seu peito. Ela se deteve por um instante, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos. A notícia que recebera naquela manhã ainda latejava em sua mente como uma dor constante. O diagnóstico havia sido definitivo: estéril. Aquelas duas palavras ecoaram mais alto do que qualquer trovoada que pudesse surgir no horizonte. Toda a vida que imaginara, filhos correndo pelo quintal, risadas misturadas com o cheiro de pão fresco, manhãs de domingo cheias de promessas, parecia desmoronar ali, sob o céu alaranjado e pesado. Mas Lara não podia se permitir sucumbir à tristeza. Não ainda. Havia decisões a tomar, riscos a enfrentar e, talvez, uma última chance de encontrar algo que mudasse seu destino. O fazendeiro da propriedade vizinha, Rafael, viúvo há 2 anos, era um homem que inspirava respeito e mistério. Sempre silencioso, sempre controlando tudo com uma mão firme e olhar penetrante. Alguns diziam que ele escondia segredos que ninguém ousava descobrir. Mas para Lara, ele era mais do que um vizinho distante. Era a única esperança, o último fio de luz em um túnel que ameaçava engoli-la por completo. Ela aproximou-se do portão da fazenda dele, sentindo o coração bater descompassado. Cada passo ressoava como um tambor, aumentando a tensão. Ela sabia que o que estava prestes a fazer poderia mudar tudo ou destruir qualquer possibilidade de felicidade. O vento levantou seu cabelo, e ela sentia um arrepio percorrer a espinha. No fundo, Lara sabia que não poderia recuar, não depois de anos de solidão, de noites intermináveis de silêncio e lágrimas guardadas. Quando finalmente atravessou o portão, encontrou Rafael no campo, ajustando os cavalos. O viúvo alto, com ombros largos e expressão impassível, ergueu os olhos e a observou com curiosidade, sem dizer uma palavra. Lara respirou fundo, sentindo cada músculo de seu corpo tenso, e então falou, com voz firme, mas carregada de emoção. Posso ser a mãe dos seus filhos? O vento pareceu parar e até os cavalos cessaram o movimento, como se a própria fazenda aguardasse a resposta. Rafael a estudou em silêncio, o olhar intenso varrendo cada traço de seu rosto, cada emoção que tentava esconder. Um sorriso lento se formou nos cantos de seus lábios, um sorriso que ninguém jamais poderia interpretar completamente. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos, e então fez algo que Lara jamais esperaria. O que ele fez, porém, não pode ser contado ainda. Primeiro, havia segredos a revelar, histórias enterradas no passado de ambos que precisavam vir à tona. Lara sentiu o ar ficar mais denso, carregado de expectativa e mistério. Ali, naquele instante suspenso no tempo, uma pergunta maior surgia, velada, ameaçadora. Poderia o destino realmente conceder a chance que ela ousara pedir, ou seria apenas mais uma decepção disfarçada de esperança? E enquanto os primeiros raios de sol tocavam o campo, Lara percebeu que algo dentro dela mudara para sempre, algo que talvez a preparasse para enfrentar segredos, mentiras e amores que ainda nem haviam surgido. Mas a pergunta que pulsava em sua mente era clara, insistente. Até onde ela estava disposta a ir para transformar seu desejo em realidade? O sol da manhã já se espalhava por toda a fazenda, iluminando cada canto com uma luz dourada que não parecia suficiente para aquecer o coração de Lara. Ela caminhava pelo pequeno quintal de sua própria casa, sentindo a brisa acariciar o rosto, mas sem conseguir afastar o peso que carregava. Cada objeto, cada detalhe do lugar, parecia sussurrar lembranças de um passado que ela tentava esquecer. As cadeiras vazias, o balanço antigo no jardim, o cheiro de pão queimado no forno que raramente ligava. Tudo lembrava-lhe de uma vida que nunca seria completa da forma que sonhara. A infância de Lara fora marcada por expectativas e promessas que nunca se concretizaram. Seus pais, ocupados e distantes, raramente ofereciam palavras de conforto. Ela aprendeu cedo a esconder lágrimas e sentimentos, construindo uma fortaleza invisível para suportar a solidão. Mas a vida adulta não fora mais gentil. Relações frustradas, empregos que não davam estabilidade, a sensação de nunca pertencer a lugar algum. E agora, com o diagnóstico de infertilidade, a sensação de vazio se tornou quase insuportável. Ainda assim, havia algo que a mantinha em movimento,
A coragem de tentar, de buscar, mesmo que fosse improvável, uma chance de felicidade. Rafael, o fazendeiro viúvo, ainda estava presente em seus pensamentos. Não era apenas a atração que sentia por ele, era o mistério, a força silenciosa que emanava de cada gesto dele, cada olhar distante. Ele parecia carregar consigo um segredo, uma ferida que de alguma forma se conectava à própria solidão de Lara. No café da manhã, Lara tentava disfarçar o nervosismo. Preparava pão e café com mãos trêmulas, sentindo o cheiro familiar dos grãos moídos. A empregada da casa, Dona Clara, percebeu o peso nos olhos da jovem e lhe lançou um olhar cheio de preocupação, mas sabia que palavras não seriam suficientes. Alguns segredos, algumas dores, só poderiam ser enfrentados por quem as carregava. Clara apenas lhe ofereceu um sorriso reconfortante e um gesto de compreensão silenciosa. Enquanto tomava o café, Lara refletia sobre sua vida e sobre os caminhos que a levaram até ali. Cada decisão, cada tentativa frustrada de amar e ser amada, parecia guiá-la para aquele momento específico, a possibilidade de pedir a Rafael algo que mudaria tudo. Mas havia também medo. Medo de rejeição, medo de enfrentar os segredos dele, medo de que suas próprias fraquezas fossem demais para serem suportadas. À tarde, decidiu caminhar pelos arredores da fazenda vizinha, observando de longe a rotina de Rafael. Ele cuidava dos cavalos, arrumava as cercas e conversava com alguns trabalhadores com uma natural autoridade silenciosa. Lara sentiu a mistura de admiração e temor. Ele parecia impenetrável, mas havia momentos, pequenos gestos, onde a vulnerabilidade dele se revelava. Um olhar perdido, um suspiro profundo, a maneira como ajeitava o chapéu quando ninguém olhava. Aquilo mexia com ela. Despertava o desejo de se aproximar, de entender o homem por trás da fachada rígida. Quando o dia começou a ceder, o céu tingido de tons alaranjados e rosados, Lara voltou para casa com o coração pesado, mas também com uma determinação silenciosa. Ela sabia que precisava enfrentar seu medo, conversar com Rafael e se expor de forma completa, pois, se havia uma chance de mudar sua vida, de finalmente sentir-se inteira, era agora, antes que a vida se encerrasse sem que ela ousasse lutar por aquilo que tanto desejava. No silêncio da noite, antes de dormir, Lara fitava o teto, refletindo sobre tudo o que sentia. Uma pergunta insistente ecoava dentro dela como uma batida constante no peito. Seria possível transformar a solidão em amor? A dor em esperança? E mais importante, estaria Rafael disposto a permitir que ela ocupasse um espaço que por tanto tempo ninguém teve coragem de tocar? A manhã seguinte nasceu cinzenta, com nuvens baixas cobrindo o céu como um véu espesso. O ar parecia mais pesado, e até os pássaros estavam silenciosos, como se pressentissem que algo estava prestes a mudar. Lara acordou antes do sol, com o coração inquieto e uma sensação de urgência que não conseguia explicar. O pedido que fizera a Rafael na manhã anterior ecoava em sua mente, uma lembrança que parecia clara e nebulosa ao mesmo tempo. Ela não sabia se havia sido corajosa ou completamente imprudente, mas algo dentro dela, algo profundo e incômodo, dizia que aquilo era apenas o início. Passou algum tempo sentada à beira da cama, observando as sombras dançarem no teto enquanto tentava ordenar pensamentos que insistiam em se chocar uns contra os outros. A imagem do sorriso enigmático de Rafael surgia repetidamente, cada vez com um significado diferente. O que ele quis dizer com aquele sorriso? Por que não respondeu? E, principalmente, por que ela sentia que algo maior estava por trás daquele silêncio calculado? Quando finalmente levantou, seus passos ecoaram pelo chão da madeira antiga, carregando um peso que não se refletia apenas em seu corpo, mas também em sua alma. Preparou o café quase no automático, sem perceber o cheiro forte que preenchia a casa. Estava distraída demais. A cada momento, lembranças surgiam, da pergunta direta, da coragem inesperada, do sorriso dele e da ausência de resposta. Enquanto bebia o café, ouviu batidas na porta. 3 toques leves, mas firmes, como se fossem parte de alguma rotina organizada. O coração disparou. Por um segundo, pensou que poderia ser Rafael, mas ao abrir,
encontrou apenas um dos empregados dele, Jonas, segurando um envelope pardo. O patrão pediu para entregar isso, disse o homem, sem levantar muito os olhos. Lara agradeceu, fechou a porta e ficou encarando o envelope por longos segundos. Ele estava selado, sem nome, sem marca, completamente neutro, mas dentro dela crescia um pressentimento, uma vibração quase elétrica. Abriu com cuidado, revelando apenas uma frase escrita à mão. Nos encontraremos ao pôr do sol. R. O papel tremulou entre seus dedos. O pôr do sol. Rafael havia marcado o encontro. Mas por quê? E por que não veio ele mesmo deixar o recado? Era impossível não sentir o peso daquela decisão inesperada. O encontro poderia significar tudo, ou nada. Ela passou o dia inteiro inquieta, tentando preencher o tempo com tarefas que normalmente a acalmariam. Cuidou das plantas, organizou gavetas, limpou o quintal. Mas nada conseguia afastar a ansiedade crescente. Cada minuto parecia arrastar-se, como se o relógio estivesse brincando com seus nervos. À tarde, enquanto caminhava até a cerca que separava sua propriedade da de Rafael, viu algo estranho. 2 homens que não reconhecia observando a casa deles à distância. Eles estavam parados perto do celeiro, fingindo arrumar ferramentas, mas seus olhos varriam o lugar como quem procura algo, ou alguém. Lara sentiu o estômago revirar. Quem eram? Trabalhadores novos? Visitantes? Ou algo mais perigoso? Um dos homens percebeu que ela observava e virou o rosto rapidamente, como se quisesse evitar qualquer contato visual. Aquilo apenas aumentou sua inquietação. Lara recuou alguns passos e apertou a blusa contra o peito, sentindo o coração acelerar. Algo não estava certo. O céu começou a mudar de cor, anunciando o pôr do sol. Um laranja forte pintava o horizonte, e com ele vinha a sensação de que aquele encontro carregava mais mistérios do que ela imaginava. Ela caminhou pela estrada de terra, o ar frio batendo em seu rosto, misturado ao cheiro de capim e terra úmida. Cada passo parecia guiá-la para um destino inevitável. Quando chegou ao ponto combinado, um pequeno campo atrás do estábulo onde Rafael costumava deixar os cavalos soltos, ela ouviu de costas, olhando para o horizonte. A imagem dele imponente contra o céu avermelhado fez o coração apertar de um jeito que não sentia há muito tempo. Rafael virou-se devagar quando ouviu seus passos, e novamente aquele sorriso discreto surgiu nos lábios dele, mas agora havia algo diferente. Um cansaço, uma sombra. Pensei que não viesse, disse ele. Eu...
O mundo parecia encolher ao redor deles enquanto se afastavam do campo, cada passo marcado pelo som de algo, ou alguém, vindo logo atrás. Lara sentia a mão de Rafael firme no seu braço, não agressiva, mas protetora, como se a qualquer momento algo pudesse saltar das sombras. O horizonte já não tinha o tom quente do pôr do sol. Agora era um borrão de azul escuro e roxo, engolido pela noite que caía depressa demais. Rafael, você vai me dizer o que está acontecendo? Lara perguntou, ofegante, sem conseguir controlar o tremor que dominava suas mãos. Ele não respondeu imediatamente. Estava concentrado, olhos atentos, como um homem que conhecia cada perigo que rondava aquele lugar. Como alguém que já havia lidado com isso antes. E isso, essa familiaridade com o medo, deixou Lara ainda mais inquieta. Eles contornaram o celeiro e se esconderam atrás de uma carroça antiga. Rafael soltou seu braço apenas quando teve certeza de que estavam fora da vista de qualquer um. Lara respirou fundo, pressionando o peito como se tentasse segurar o próprio coração no lugar. "Você precisa confiar em mim agora", ele disse, mantendo a voz baixa. "Eu confiei em você desde o momento em que fiz aquele pedido", Lara respondeu, com a voz carregada de emoção. "Mas você não confia em mim, pelo visto." A frase atingiu Rafael como um golpe. Ele desviou o olhar por um instante, antes de voltar a encará-la com uma expressão cansada, quase culpada. "Não é falta de confiança", ele corrigiu. "É proteção." Lara cruzou os braços, mas não era um gesto de defesa, era desespero. "Então me diga o que é." Rafael respirou fundo, como se estivesse lutando com algo dentro dele. Antes que pudesse responder, um estalo veio da lateral do celeiro, rápido, nítido. Lara engoliu o grito. Rafael a puxou mais perto da carroça, colocando-se entre ela e o som. "Eles estão perto demais", ele murmurou. Lara, tremendo, agarrou o braço dele. "O que vamos fazer?" Rafael olhou ao redor, avaliando caminhos e possibilidades. "Vamos para dentro do celeiro", ele disse enfim. "Lá conseguimos nos esconder melhor. E eu te explico tudo." O celeiro era grande, antigo, e exalava cheiro de madeira úmida e feno. A porta rangia, mas Rafael abriu apenas o suficiente para os dois entrarem. Lá dentro, a escuridão era quase total, exceto por uma fresta de luz alaranjada que vinha da janela alta. Rafael guiou até um canto onde montes de fardo de feno formavam uma espécie de parede improvisada. Eles se sentaram ali, próximos, o silêncio quebrado apenas pela respiração pesada e pelo som distante dos grilos. "Diga", Lara insistiu. Rafael passou a mão pelo rosto cansado. Quando começou a falar, não havia raiva ou medo, apenas uma verdade pesada demais para carregar sozinho. "De 6 meses", ele começou. "Encontrei documentos escondidos no escritório do meu pai, informações que nunca deveriam ter vindo à tona. Meu pai, ele se envolveu com pessoas erradas antes de morrer. Deixou dívidas com gente que não aceita não como resposta." "Dívidas?" Lara arregalou os olhos. Rafael assentiu. "E essas pessoas acreditam que eu devo pagar no lugar dele, não com dinheiro, mas com terra, com tudo o que ele construiu. E se eu não entregar, eles levam à força." Lara sentiu o ar faltar. "Por isso você vive tão isolado, por isso não confia em ninguém." "Por isso que eu não podia te dar resposta ontem", Rafael completou, olhando diretamente nos seus olhos. "Seu pedido. Lara, você não faz ideia do quanto mexeu comigo, mas aceitar você na minha vida agora significa colocar você no meio de tudo isso." Lara não desviou o olhar. "E você acha que eu teria medo?" Ela perguntou, com voz baixa, mas firme. "Você acha que eu não seria capaz de enfrentar ao seu lado?" Rafael abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, passos pesados ecoaram do lado de fora do celeiro. O som era claro dessa vez, deliberado, como se alguém quisesse que fossem ouvidos. Rafael colocou a mão sobre os lábios de Lara, edindo silêncio.
Ela assentiu com os olhos, o coração quase explodindo dentro do peito. Os passos pararam bem na porta. Uma sombra projetou-se pela fresta inferior. Lara sentiu o corpo congelar. Rafael levantou-se lentamente, tão silencioso quanto uma fera treinada. Pegou um pedaço de madeira grande o suficiente para servir como arma improvisada. Lara tentou se levantar também, mas ele fez um gesto firme. Fique. A porta do celeiro se mexeu, milímetros, mas o bastante para que a madeira rangesse como se estivesse sendo testada. Por um instante, tudo ficou imóvel. Então, uma voz grave ecoou. Sabemos que você está aí, Rafael. Lara prendeu a respiração. Não adianta se esconder. Só queremos conversar. A ironia na palavra conversar arrepiou até os ossos de Lara. Rafael olhou para ela sussurrando. Não se mexa e não faça barulho, aconteça o que acontecer. A porta voltou a ranger. Alguém estava empurrando, devagar, mas insistente. O som ecoava como uma sentença. Lara sentiu uma lágrima escorrer, mas não de medo, de impotência. E também de algo novo, raiva. Raiva de ver Rafael sozinho naquela luta. Raiva de ser arrastada para dentro de um segredo que nunca pediu. Raiva de perceber que tudo poderia ter sido diferente se ela não tivesse feito aquele pedido na manhã anterior. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela se acendeu. Uma chama. Ela não entendia se era coragem ou loucura, talvez as duas coisas, mas sabia, com absoluta clareza, que não deixaria Rafael enfrentar aquilo sozinho. Os passos do lado de fora cessaram novamente. A voz grave voltou mais próxima dessa vez. Vou contar até 3 e a porta se abre. Rafael cerrou a madeira entre as mãos. Lara fechou os olhos e respirou fundo. Seu destino estava sendo decidido ali, naquela noite, naquele celeiro, ao lado de um homem cercado por inimigos e verdades sombrias. E era tarde demais para voltar atrás. A porta do celeiro balançou com violência, como se os homens lá fora estivessem testando os limites da madeira e os limites de Rafael. Lara observava tudo com o coração apertado, sentindo o ar escapar dos pulmões a cada segundo que passava. A tensão parecia quase física, densa, capaz de cortar o ambiente ao meio. Rafael não tirava os olhos da porta. A cada respiração, ele parecia se preparar para algo irreversível. Ele sabia, e Lara também, que, quando aquela porta se abrisse, nada mais seria como antes. Rafael, Lara sussurrou, incapaz de conter a urgência. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Ele virou-se devagar, e pela primeira vez desde que se conheceram, Lara viu medo em seus olhos. Não medo dos homens lá fora, medo por ela. Eu deveria ter te mantido longe de tudo isso, ele disse, a voz baixa, rouca. Mas você entrou na minha vida antes que eu pudesse evitar. E agora, não consigo imaginar te perder. Lara deu um passo à frente e segurou a mão dele. Foi um gesto pequeno, mas carregado de uma força que ela nem sabia que possuía. Então não me afaste. Me deixe ficar. Mesmo que seja perigoso. Mesmo que doa. Rafael a encarou por um longo momento, como se buscasse nela a coragem que ele já não tinha, e encontrou. A porta rangeu novamente, um aviso final. Rafael puxou Lara para perto, posicionando-se entre ela e o perigo. Isso muda tudo. A partir de agora estamos juntos, custe o que custar. E no instante em que os passos se aproximaram pela última vez, Lara percebeu a verdade mais profunda de todas. Eles haviam cruzado uma linha, e não havia mais retorno.